Atenção você que acompanha o mundo trabalhista. O Tribunal Superior do Trabalho acaba de fixar nada menos do que 40 novas teses jurídicas com força vinculante. Isso significa mais segurança jurídica, menos recursos subindo aos tribunais e decisões mais rápidas e consistentes. E é com essa notícia que a gente abre o Giro Trabalhista de hoje. Vem entender o que muda a partir de agora, então se acomoda aí, porque está começando o Giro Trabalhista. O Tribunal Superior do Trabalho aprovou 40 novas teses jurídicas com efeito vinculante. A decisão, tomada em sessão virtual, reafirma entendimentos já pacificados no TST e agora passa a impedir que novos recursos sobre esses temas cheguem à Corte. Entre os destaques estão estabilidade de restantes em contrato de experiência, o direito à jornada reduzida de 6 horas para teleatendentes, a indenização por dano moral no caso de morte do trabalhador e o pagamento de insalubridade para quem trabalha na varrição de ruas. A medida busca dar mais segurança jurídica, reduzir o volume de processos e agilizar decisões em todo o país. Segundo o TST, essa mudança já começa a impactar positivamente os números da Justiça do Trabalho. Confira todas as 40 teses no site Direito do Empregado, o link está na descrição. E entre as 40 teses que agora têm força vinculante no TST, uma delas merece destaque. É a que garante a mães e pais de crianças com autismo o direito à redução da jornada de trabalho sem corte no salário, um avanço importante para a inclusão e proteção dessas famílias. Essa decisão vale inclusive para trabalhadores de empresas públicas e reforça uma tese jurídica aprovada em maio, agora com caráter vinculante. O objetivo do TST é claro, dar segurança jurídica e evitar que mais pais e mães precisem entrar na justiça para garantir esse direito. Na semana que se celebra 10 anos da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, a terceira notícia de hoje chama a atenção para esse tema. A Justiça do Trabalho anulou o pedido de demissão feito por um trabalhador com deficiência intelectual e reconheceu que ele foi induzido ao erro a assinar a carta de próprio punho sem qualquer tipo de assistência. O empregado alegava estar sofrendo assédio moral no ambiente de trabalho, além de dores crônicas e falta de adaptação às suas limitações físicas. Segundo a decisão, a empresa descumpriu seu dever de promover inclusão e acessibilidade conforme previsto na legislação. Com isso, a dispensa foi considerada inválida e convertida em rescisão indireta, quando é o trabalhador que rompe o vínculo por culpa do empregador. A empresa foi condenada a pagar todas as verbas decisórias e também uma indenização por danos morais. Em Campinas, a Justiça também considerou discriminatória uma dispensa por envolver o trabalhador com deficiência às vésperas de uma cirurgia. Segundo a decisão, a dispensa aconteceu sem justificativa logo após o comunicado do tratamento médico, sem que houvesse corte de outros empregados na mesma época. O trabalhador tem deficiência física e limitação de mobilidade, o que, segundo o tribunal, reforça a sua situação de vulnerabilidade. A empresa foi condenada a pagar em dobro os salários correspondentes ao período entre a dispensa e a decisão judicial, além de uma indenização por danos morais. Um motorista interrompeu uma viagem com passageiros alegando exaustão. A Justiça do Trabalho decidiu que a empresa agiu corretamente ao dispensá-lo por justa causa. Após abandonar uma viagem em andamento, deixando os passageiros na estrada, ele alegou cansaço e gravou vídeos criticando a empresa que viralizaram nas redes sociais. A Justiça do Trabalho entendeu que a conduta foi grave e configurou insubordinação. Segundo o julgamento, o motorista não procurou atendimento médico nem informou formalmente a empresa sobre o seu estado de saúde antes da viagem. A justa causa foi mantida e o profissional ainda foi condenado a pagar indenização por danos morais à empresa por exposição indevida. E olha só, para você que está querendo se aprofundar mais em direito do trabalho, eu quero te indicar o Direito do Trabalho 10x, que é um material completo com e-books, tabelas, apontamentos, modelos, ainda tem caixinhas de pergunta onde eu respondo tudo sobre direito do trabalho para você, então não perde tempo, o link está aqui na descrição. Agora vamos falar de um caso que reforça os critérios necessários para o reconhecimento do vínculo de emprego. O Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais manteve decisão que negou o vínculo de emprego entre uma enfermeira e uma empresa de assistência domiciliar. A profissional atuava como autônoma, emitia as notas fiscais e tinha liberdade para recusar plantões. A Justiça considerou que não havia subordinação jurídica e nem habitualidade na prestação de serviços, o que afasta os requisitos para a caracterização da relação empregatícia. Com isso, o vínculo foi afastado e a sentença de primeira instância foi mantida. A gravidade da negligência no uso de agrotóxicos e suas consequências fatais no ambiente rural. O TRT da 15ª Região responsabilizou empregadores pela morte de um jovem trabalhador rural, vítima de intoxicação por agrotóxicos. A Justiça reconheceu
que ele atuava sem os equipamentos de proteção adequados e sem exames médicos ou treinamentos necessários. O laudo pericial comprovou a exposição a substâncias altamente tóxicas e a falta de medidas preventivas. O trabalhador faleceu logo após apresentar sintomas graves compatíveis com a intoxicação. A decisão determinou o pagamento de indenização à família da vítima e pensão mensal ao filho menor de idade. O caso reforça a importância da segurança no trabalho rural e do cumprimento das normas de segurança e saúde do trabalho ocupacional. Uma importante decisão sobre o direito de defesa no processo trabalhista. Um tribunal regional anulou uma sentença que havia rejeitado o depoimento de uma testemunha por suposta troca de favores. A Justiça de Primeira Instância entendeu que o fato de a testemunha já ter movido a ação contra a empresa e ter tido o autor como testemunha naquele processo seria motivo para desconsiderar o depoimento, mas o TRT considerou que essa justificativa é ilegal e representa cerceamento de defesa. A decisão destacou que a existência de outra ação ou reciprocidade de testemunho não tornam alguém automaticamente suspeito. A sentença foi anulada e o processo voltará à fase de instrução para ouvir a testemunha e garantir o devido processo legal. Injúria racial no ambiente de trabalho, mas com importante condenação. Um trabalhador negro, que foi chamado de macaco pelo seu supervisor, na frente de colegas, deve ser indenizado por danos morais. A Justiça reconheceu o episódio como injúria racial e aplicou o protocolo de julgamento com perspectiva racial. A indenização, inicialmente fixada em R$30 mil, foi aumentada para R$60 mil pelo TRT da 4ª Região, levando em conta o impacto da ofensa, o caráter pedagógico e o combate ao racismo no ambiente laboral. E fechamos o giro dessa semana com uma importante decisão que reconhece a despedida discriminatória de uma trabalhadora estrangeira. Uma trabalhadora haitiana que atuava como auxiliar de limpeza será indenizada após a Justiça reconhecer que a sua dispensa foi discriminatória. A decisão considerou que ela foi desligada sem justificativa, mesmo com histórico de bom desempenho. O caso aplicou o protocolo de julgamento com perspectiva racial e destacou que, por ser mulher, negra e imigrante, ela estava exposta a múltiplas formas de discriminação. A indenização inclui danos morais e pagamento em dobro pelo período entre a dispensa e a sentença. O Giro Trabalhista vai ficando por aqui. Toda semana eu trago para você as principais notícias do mundo trabalhista. Não esquece de se inscrever, curtir, compartilhar e até a próxima semana.